Tudo bem? Tudo bem com vocês? Todos bem? Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Muito bem, então quer dizer que estão avaliando as cadernetas, é isso? Muito bem, very good. Tá bom. Interessante porque daí a gente já começa a ver, né, como é que é a gente se expressar, a gente conseguir colocar o que a gente não quer lá, né? Tá certo ou não? O que a gente não quer colocar? Ou o que a gente quer colocar? O que a gente não quer, né? Porque se fosse fácil a gente ia lá e escrevia, né? Mas é assim mesmo, é normal. E é bem legal a gente usar essa ferramenta. Porque é uma maneira, pessoal, da gente materializar o que a gente aprende aqui. Não é? Porque a gente aprende bastante coisa aqui. Só que fica tudo na nossa cabecinha, né? E lá é uma maneira da gente materializar e tangibilizar aquilo que a gente está aprendendo. Não é verdade? A gente vê no início que é aquela questão do... Não adianta a gente só vir aqui e escutar, né? A gente precisa ir lá para fora e colocar em prática, né? Que aí porque aqui é 1%, é isso? E lá fora é os 99%. Que é o mais difícil, né? Pois é. Por que eu estou falando isso? Essa questão da caderneta e essa questão da gente colocar a nossa ação em prática, né? Por que eu vinculei com a caderneta, talvez o que a gente vai ver hoje, que tem muito a ver com o quanto a gente está caminhando aí, né? Olha lá. Muito bem. É o quanto a gente está caminhando hoje. Onde a gente chegou, de que jeito que a gente está aqui. E principalmente, qual que foi o momento que vocês estavam na casa de vocês e aí vocês receberam a notícia de que iria ter uma turma, não é isso? De escola. Aí você falou, será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu vou fazer lá? O que será que eu vou aprender lá? Vou aprender sobre os espíritos, não é isso? Sobre o espiritismo. E aí, a gente veio para cá. E o que foi tomar a decisão? Por que vocês tomaram essa decisão de vir para o curso, fazer um curso de uma escola? Teve algumas pessoas que já tinham alguém, né, de repente que conhecia, que pode ter falado, né, e convenceu de alguma forma, mas e para vocês, como é que foi assim, do nada? Por que vocês vieram para cá? Curiosidade? Mas tem muita coisa aí, né? Porque a gente pode querer, mas a questão da gente fazer a ação de vir mesmo é muito diferente, não é? Quem é que falou do Padre Marcelo? Cadê ela? Acho que ela tá lá. Que ela falou que ela falava, domingo eu vou, né? Domingo eu vou. Até o dia que foi, não é isso? Mesma coisa. Eu já conheci aqui, eu falei pra cá, eu conheci aqui, eu comecei a vir aqui, fazer tratamento e tudo, o Vila Formosa não existia. Eu entendi isso aí. Eu já queria fazer escola naquele período. Aí aconteceu várias coisas. Porque era lá, sei lá, daquela parte? Não, a minha família mora aqui perto aqui, mas eu já conheci ele há muitos anos já. Meu pai aqui, meus primos, estudou na ceia aqui, mas eu já conheci aqui e vinha fazer tratamento aqui porque eu gostava muito do ambiente. E aí já queria fazer, já sabia que tinha escola. Sabia que tinha escola. Para conhecer a Fiel conhecimento. Só que naquela época não, vim depois de 10 anos. Depois de 10 anos, olha. Vim sem convite, vim direto porque eu liguei e perguntei. E perguntou, agora eu vou, não tem jeito. É engraçado isso, né? Porque já há muitos anos você já sabia, mas opa, vou ou não vou, né? Será que eu quero, não quero? Eu vou falar como uma pessoa antes de começar a vir aqui. Foi uma conspiração do universo. Uma conspiração. Tudo foi te levando para cá. Foi, porque eu não tinha, né, nenhum segmento assim que eu fosse filho com relação à religião. Minha mãe me fez passar por vários dogmas e tal. A minha mãe fez curso na federação, mas até aí eu tenho duas crianças pequenas. E eu ficava pensando assim comigo, nossa, minha mãe me levou para várias regiões, e isso me trouxe conhecimento de Deus, de Cristo. Ainda que pouco, eu tinha muito pouco conhecimento, eu tinha alguma coisa. Uhum. E eu
queria dar isso para minhas filhas, não sei de jeito, porque eu não tinha uma base, eu não tinha uma vivência. E aí eu fui a família de uma igreja católica. Aí eu falei assim, vou colocar elas na catequese, né? Catequese chama. Vou colocar elas na catequese. No final de semana que eu ia na igreja lá, ver como é que funcionava, tal. A dona Sônia, que trabalha aqui na evangelização infantil, a gente fazia hidroginástica juntas. E aí ela falou assim, alguma senhorinha, ela fazia vídeo com as senhorinhas. Alguma senhorinha falou, você vem amanhã? Ela não sabe, eu disse, não, amanhã eu não venho porque eu trabalho na evangelização. Ela perguntou assim, a senhora trabalha na evangelização para onde? Ela falou assim, no centro, ali no Chester, não sei o quê. Aí eu me resgatou assim, tudo que 5, 6, 7 anos que eu não de federação, porque eu consegui pegar um pouquinho disso. Aí você falou, vou lá. Assim, esse segredo da casa das minhas filhas. Legal. Que eu mais acreditei toda a minha vida. E aí, vindo na evangelização, fazendo casamento, veio o papelzinho do curso básico. Eu sou muito curiosa, gosto de aprender. E eu disse, não, essa é a minha chance de aprender sobre o Espiritismo. Eu não sabia que a gente ia tanto com a vida de Jesus assim, positivamente. A gente não fala necessariamente, porque aqui percebe que a gente não fala necessariamente das passagens igual a Bíblia, igual a gente conhece. A gente fala mais do que não é falado, né? Mais do que a gente não tem ideia do que é, por trás das cortinas, né? O que realmente ele como um ser que estava aqui e tal. Por quê? Porque a ideia é a gente ter essa proximidade com ele, né? Ter essa facilidade de entender o dia a dia. Eu fiz o catecismo também. Tem fotinho lá de eu segurando a velhinha lá no negócio lá todo. Mas é engraçado mesmo. Por que eu digo isso? Porque, veja só, parece simples a gente tomar uma decisão dessa, mas não é. Quando vocês vieram aqui, qual foi a pergunta que vocês fizeram para o dirigente? Quanto tempo vai demorar? É isso? Quanto tempo vai demorar para acabar isso aqui? Aí você fala o quê? Jesus? Aí você fala assim, meu Deus do céu, Jesus amado, 3 anos não vai rolar. Né? Normalmente a gente não fala, né? Fala, não, fica aí, vem vindo aí, vamos ver o que dá. Não é assim? Vem vindo e a gente vê o que dá, né? Porque a gente tem esse costume. Quando é que vai, né? Para eu me preparar, para eu saber o que é. Não é assim. Vamos fazendo, né? E aí você vai entendendo. Porque se você não entende e não pratica, você não consegue perceber o quanto aquilo é legal, né? Porque se a gente começa a falar tudo, não adianta. Você precisa estar vivendo ali, né? E qual que é a ideia dessa questão de a gente tomar essa decisão? Vocês acham que essa decisão veio do nada e realmente, putz, vou fazer lá o curso, como é que é? A gente não sabe, né? A gente pode ter já alguma coisa que veio de muito tempo atrás, de outras vidas até, aonde você foi, às vezes, tendo algum contato com alguma coisa e hoje você chegou e falou, vou fazer de alguma forma, né? Fazendo o curso, a gente vai lá e ganha alguma vantagem? Se a gente desencarnar? Posso melhorar. Mas é o seguinte, eu estou fazendo o curso, já estou formado, quando eu chegar lá, pelo menos eu já estou formado, é isso? Eu chego lá, eu tenho o diploma aqui da escola, onde que eu vou, né? Quem sabe dá tempo um presente. Dá até um pós-graduação, né? Um MBA o que acontece é que, na verdade, quando a gente vem fazer o curso e a gente termina, a gente fica um pouco menos pior, né? Não é isso? Porque, na verdade, nossa responsabilidade cresce. Não é? É aquela história, não me conta, porque se você me contar, complicou. Não é assim? Não me fala, porque a partir do momento que eu sei o que é, complicou. Não é assim? Então não me fala que eu não quero saber, porque se eu souber, eu vou entender que a minha responsabilidade aumenta. Então, na verdade, a nossa responsabilidade realmente aumenta, mas a responsabilidade com a gente mesmo, não é? Para a gente entender também as coisas de como que é, o que passa com a gente. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala da evolução do homem animal para o homem espiritual, a gente vai ver aqui agora uma caminhada que tem muito a ver com duas coisas. Ou matéria, certo? Que é o corpo que a gente está aqui hoje, e o plano astral. Né? A gente tem que separar um pouquinho as coisas aí. Quando a gente está falando dessa questão da decisão, muitas coisas que já veio lá de trás, que a gente veio adquirindo, de conhecimento, de um monte de coisa, até quando vocês chegarem e falar, agora eu vou fazer. Vocês podem, talvez, nas outras vidas,
ter um tipo de experiência, mas optou por não fazer, ou alguma coisa parecida, ou que você já tem outra religião, que provavelmente deve ter sido a católica, não é? Porque todos nós aqui, né? Que a humanidade vem do berço da igreja, não é isso? E se a gente reencarnou nesse planeta, provavelmente a gente passou por muita coisa referente à questão da igreja, não é? É história isso, não é? Então por isso que às vezes... Isso, já é outra... Exatamente, é bem lembrado. Do outro lado a gente vê outros tipos de religião, exatamente. E talvez essa ligação e essa experiência também venha de lá, né? Alguma coisa relacionada ao eu, alguma coisa relacionada ao eu quero me cuidar ou não. Porque a questão da gente ter essa opção, a gente às vezes vê que isso é natural, mas não é, pessoal. Isso vem de alguma coisa e vem de uma influência que às vezes também a gente não tem ideia do que é. Pensa comigo, imagina um mentor, os nossos mentores aqui, o nosso mentor com a gente, né, desde quando a gente nasceu. Certo? E a gente provavelmente ali vivendo a nossa vida. Quando que vocês tiveram a primeira exame? Que vocês receberam a... Semana retrasada. Caramba! Ele esperou quantos anos para falar com vocês? Não, já recebeu agora. Mas que seja agora, né? Não, agora foi... Nesse ano aqui? Isso, mas foi nesses anos agora, né? Pois é, então imagina lá um ser que está do nosso lado, onde ele conversa, talvez com a gente por inspiração, pelo sonho, mas é ali onde ele fala, agora eu vou poder falar alguma coisa. Depois de quantos anos que ele demorou para fazer isso? Não, mas a gente está falando do nosso, que ele está com nós, né? Não, mas às vezes... Ele lá tem a vida dele, né? Mas aí, né? E o tempo que ele tem com nós? Eu já recebi mensagem do meu mentor antes de vir. Nossa Senhora, você é um sortudo. Isso lá. É isso aí. Sortudíssima. São oportunidades que a gente dá a ele e ele vai em contato com a gente. Exatamente. É uma daquelas que, na verdade, porque às vezes muitas a gente não tem muito consciência, né? A gente não sabe, é difícil a gente saber se realmente está falando com você diretamente. Isso não. É um momento onde né, você está recebendo aquela mensagem, está tudo certo, a mensagem vem, né? Então é consciente de tudo. Por isso que a gente fala que é aquela mensagem que realmente agora eu sei que eu estou recebendo. Diferente de talvez eu recebi, talvez eu não lembro, né? Ou porque você está mais ligado também agora com a escola. Você buscou entrar, Isso. conhecimento, então você acaba canalizando uma ligação maior. Exatamente. Exatamente. Eu até comentei com a Cássia que quando a gente faz o tratamento lá no livro, uma das etapas é aquela salinha de 3 pessoas, aí é a bolinha, né? Uhum. E a última vez, a última passada, é a mensagem do mentor. É lá. É isso aí. Agora imagina ele lá do outro lado. Não fica o tempo todo. Vocês sabem que o mentor não fica o tempo todo assim, né? Vocês sabem. Ele não fica do teu lado lá, te olhando, né? Ô, o que você tá fazendo aí? Caramba. Vai ficar falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não me escuta. Ele não fica assim, né? Fica tranquilo, porque ele não fica assim do lado não, tá? Mas ele não tá ali com você, vendo as coisas que pode acontecer ou não, quando você chama ele, quando você não tá próximo dele, e essas coisas todas. Mas ali é o momento ele falar agora, eu vou falar de verdade e a pessoa vai me entender e vai ver que sou eu que estou escrevendo. Quantos anos demorou para chegar nisso? Né? Imagina a felicidade dele, hein? Caraca, hein? Imagina? Imagina a felicidade dele. Caraca, eu vou falar como eu não acredito. Chegou a hora de falar. Então, quer dizer, tudo isso, pessoal, que a gente vê, já vem lá de trás de uma influência que talvez a gente já está trabalhando em relação à nossa consciência e ao nosso espírito. Né? Quando a gente fala disso aqui, olha só, está baseado nessa lei da evolução. Todo ser está em constante evolução, todo ser é naturalmente impulsionado a evoluir, né? Então, quer dizer, isso não é uma opção. Eu não tenho como chegar e falar, não, eu não vou evoluir, eu não vou ir para frente. Eu posso ficar estagnado? Pode, mas você está, o mundo não, e a sua volta também não. O planeta não, o universo não. Você, por si só, individualmente, está aqui estagnado, enquanto o seu macro está se desenvolvendo e está crescendo. Então é uma opção sua, né? Porém, a gente não consegue ter essa opção de ficar parado. A gente evolui com todo o período aí. Que a gente vai falar também lá na frente dos capelinos.
Né? Vocês sabem quem são os capelinos? Eram até. Quer dizer, são agora, mas aqueles que vieram antes eram. Mas exato, mas é aquela história. Não estavam mais de acordo com o planeta, não é? Tiveram várias opções, tiveram várias chances, não estavam mais de acordo com o planeta, e aí eles foram convidados para falar, olha, aqui não dá mais para vir porque já mudou. E aí eles vieram para cá, né? Então, isso é natural. A gente tem que evoluir, a gente vai atrás disso. A gente faz parte de uma engrenagem total, pessoal, que envolve dentro desse todo, desse universo que existe. E dentro desse universo a gente só conhece esta matéria, mas existem muitas coisas aí que estão junto com isso que a gente vê agora. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento tem dois lados, a criação da matéria e a criação do espírito. A criação da matéria, ela vem lá de trás, desde a criação do universo e a criação do planeta, não é isso? E aí vem todo aquele período de desenvolvimento do planeta, e aí os reinos mineral, vegetal e animal, não é? Por que tudo isso? Por que todo esse desenvolvimento? Por que então criar um planeta para colocar a gente aqui? Ai, caramba! Não tem um monte de planeta? Porque vocês sabem que tem mais planeta do que areia, de que grão de areia aqui no mundo, né? E aí, como é que é? Para que eu vou criar um planeta, desenvolver uma matéria? Porque o que acontece? A gente precisa de uma matéria que ela consiga sobreviver nesse planeta, não é? E essa matéria foi criada através de todos esses anos de desenvolvimento de matéria até chegar ao nosso corpo e conseguir sobreviver. Mas por que criar esse planeta então para colocar a gente aqui? Aparecendo Star Wars, tá voltando pra cá. Quando a gente fala dessa evolução do homem e a lei da evolução, é isso. Para que o espírito possa se desenvolver e tenha essa capacidade, eu preciso de uma matéria. Então, há essa necessidade da criação. Essa criação que foi feita aqui no nosso planeta veio para essa matéria aqui que a gente conhece agora. Então, é uma ferramenta que a gente tem para se desenvolver e desenvolver o nosso espírito. É a nossa roupagem. É como a gente coloca em ação aquilo que a gente aprende e desenvolve. Então, o que acontece? Todas as vezes, olha só, em determinado momento da nossa evolução, na era primitiva, vamos encontrar antepassados do homem sofrendo processo de aperfeiçoamento da natureza, isso por volta do período terciário, 6 milhões de anos mais ou menos. Aí, olha só, o elo ocorreu no plano espiritual, em planetas transitórios, com o auxílio de espíritos responsáveis pela criação. Aí eu digo a vocês, entende que a matéria não tem o mesmo desenvolvimento que o espírito? Ela não tem nada a ver, tá? Em relação a isso. Por quê? Veja bem, vai sair fumacinha da orelhinha de vocês agora. Se o universo já foi criado muito antes do nosso planeta, e nós viemos para cá e já existiam os capelinos, como era o plano espiritual então? Sem o nosso planeta. Saiu fumacinha, não? Mas sempre existiu o plano espiritual. Ah, ok, exato, sempre existiu. Mas o que a gente conhece é de acordo com o que a gente tem aqui, né? Isso quer dizer o quê? Quando a gente aprende Jesus a gente entende que seguiu o mesmo caminho, não foi? De desenvolvimento, evolução, até chegar a um ser celeste, não é? E aonde ele fez isso então? Em outros mundos. Então, quer dizer, quando a gente fala do desenvolvimento, esse aqui é o nosso. É do nosso processo de desenvolvimento, foi mais ou menos colocado em relação a essa matéria. Mas já existia o plano espiritual antes do nosso planeta, não é? E a gente estava onde? Vagando no espaço. Vagando? Esperando o corpo pra... Isso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Na verdade eu estou fazendo uma brincadeira, mas é de propósito, tá? Eu estou falando isso de propósito para colocar um pouco a gente para pensar de que na verdade é muito mais do que a gente acha que é as coisas, né? E de que nós fazemos parte de um sistema extremamente gigantesco de desenvolvimento e evolução do espírito também. Isso quer dizer que a gente não se limita só aqui.
A gente não se limita só a essa matéria que foi criada. Isso é só uma das matérias que a gente tem e é onde a gente atua como espírito. A gente pode atuar como espírito em outros planetas com outras matérias diferentes. Entenderam? Essa é a nossa. É a que foi criada. Você tem a sintonia? Exato. É. O Valdo fala que a gente tem hoje, eu posso ter assim, 12 bilhões de espíritos que sintonizam com a Terra. Sendo que 8 bilhões já estão encarnados. Estamos aqui. Tem mais 4 que estão loucos para entrar aqui, que são espíritos que têm a sintonia da Terra. Acho que é 4 para 1 ou 5 para 1, um negócio assim. Isso mesmo. É. Pode É isso ser aí? 15, pode ser 15. Não, tem, claro. Porque é uma quantidade que a gente não tem ideia. É a mesma coisa que a população daqui, né? A gente não tem ideia. É muita coisa. E esse trabalho ele é feito com a ajuda também dos planetas transitórios. Que o planeta transitório ele é o quê? São planetas aonde os espíritos vão em determinados momentos, mas não necessariamente eles vão ficar lá. Mas naquele período eles podem ficar lá aprendendo, trabalhando, para depois eles irem para, de repente, um outro onde ele pode se desenvolver ou voltar para o que ele estava. Porque tem casas transitórias, planetas transitórios. E a Terra já foi um planeta transitório. Não, primitivo. Primitivo. Ele já foi primitivo. Quando estava nessa época. Nós éramos um planeta primitivo. Porque nós não tem a gente não fala de provas e expiações? E depois vem regeneração, não é isso? Que é o desenvolvimento? Planeta primitivo, provas e expiações, depois regeneração, não é? Então ele já foi primitivo, que é quando estava o início da matéria, mas não o início do espírito. Porque o planeta ele só se desenvolvia, ele estava desenvolvendo ainda para aquela matéria primitiva, mas já existiam espíritos que estavam muito além, mas que eles não podiam vir para cá porque não estava de acordo. Né? Então é por isso. Então quando a gente tem essa questão do nosso desenvolvimento e esse elo que eu falo dos planetas transitórios, é exatamente o tal, o que é o elo? É a junção, porque a gente fala que qual é o ser animal mais evoluído que a gente tem, que a gente conhece? Animal. É o símio que é o chimpanzé, não é isso? Tem o golfinho, o elefante, né? É que eles têm uma característica, o chimpanzé tem todas, né? Agora, por quê? Porque ele é o último da cadeia de desenvolvimento de evolução animal depois de se tornar o Homo erectus, que é o Neandertal também. Aí a gente diz, e ali no meio? Não é? Que é o que a gente entende hoje, é isso, não é? A gente vem da teoria do desenvolvimento da evolução, não é? Ou a gente está no Adão e Eva? Superado. Superou Adão e Eva? Ufa, ainda bem, pô. É porque eu acho meio... É que pra mim era meio complicado, né? Esse negócio da costela, eu já ia imaginar um filme de terror, né? Mas beleza. Costela, veio do barro. Putz, mano, porque você fica imaginando como é que isso é... Tem a estátua lá, que os pés são de barro, as pernas são de bronze, Ah, é verdade, eu só não lembro. os hindus lá. Isso. Você queria falar, né? Isso, que ainda a gente está na doutrina, notícias da espiritualidade, a sexta de cautela, como surgindo. Isso, porque imagina, lá, ó, o nosso planeta hoje teve bilhões e bilhões de anos para se formar. Quer dizer que Capela já estava lá, bilhões e bilhões se formando, e a gente estava iniciando ainda. Então, quer dizer, lá já tinha uma quantidade de espíritos também que estavam lá. Só não tinha Maria Era reencarnada desses espíritos, é isso? Como assim? Aqui? Está em evolução. Ah, você falando aqui? É isso, aqui sim. Lá já estava O já... planeta Terra em si foi criado um planeta de matéria para poder trazer os espíritos para Exatamente. Para preparar o corpo para poder vir os espíritos. Isso. A minha pergunta é o seguinte: a espiritualidade nos trouxe para essas informações que a gente tem várias leituras para ler aí, sabe? Eu queria saber se existe esse material, se existe algum material que a gente tenha recebido, nós humanos aqui no planeta Terra, dos planetas que são regidos. Um monte de luz. Ixi, aí não... Eu queria conhecer também, mas não sei, não, também não conheço. A gente tem os planetas celestes, né? É porque chega um determinado período a gente desconhece, a gente não tem conhecimento dali para cima, que são
os planetas que a gente chama de planetas felizes, planetas celestes, aonde você tem esses espíritos. Ali já não... às vezes vem, viu? Jesus veio, né? Outros podem vir também. Na verdade, tem bastante, tá? É que a gente não sabe. Ou não entende o que eles falam. Ou não pode levar também. Não, eles estão fazendo já. A gente não sabe. Ué, por exemplo, vocês acham que a criação do chip veio da onde? Você acha que o negócio lá do Elon Musk, lá do fogo, dessas coisas, você acha que vem da onde isso? Tudo que a gente, por exemplo, a gente não sabe, a gente está vivendo, mas de uma hora para outra aparece uma coisa aí que muda totalmente a nossa vida, não é verdade? E não fica aparecendo, né? Desenvolver tecnologia é de 80 para 90. É isso. Pra cá Só veio, exatamente. Mas vai vir muito mais coisa que do nada vai aparecer, sem alarde nenhum, e nossa vida já muda. Pronto, eles já estão fazendo e a gente nem sabe. As coisas estão... Deixa eu ver. Você quer terminar alguma coisa? Não, eu só queria saber se a gente já foi comunicado de como é o planeta. Ah, não. Olha, desconheço. A única coisa que pode acontecer, de repente, se a gente tiver ali um médium que pode estar falando através de um outro espírito, né? De luz, conversando sobre o que era. Eu já ouvi algumas coisas interessantes de espíritos que falam dessas coisas. É bem legal o que eles falam, assim. É uma coisa muito legal. Mas é difícil, né, da gente... Por exemplo, o Sol, Saturno, esses planetas têm já espíritos lá que já vivem lá, né? O Sol também. Só que para nós a gente vê ele do jeito que está no nosso plano, né? Só que em outro plano isso é totalmente diferente, né? Então, mas você tem nesses lugares espíritos sim, nos nossos planetas aí. Eu vi um caso, né, que os egípcios foram, como existiam povos na pedra, né, vieram também com povos aqui, né? E os egípcios foram mais evoluídos, eles já foram todos embora, aqueles que vieram para cá, dizem, né, que os livros falam sobre isso. Eu acredito que sim, faz muito tempo já, né? Mas vieram bastante daí. Já passou por outros, uma evolução e houve uma decadência, né? Que era o caso dos Atlantes, né? Isso. Os quenianos que vieram para cá e alguns ficaram, né? Você tem, em Atlântida, os maias também. isso, todos esses que a gente conhece, esses povos vieram trazer pra gente, e muitos deles vieram mesmo de Capela também. Por isso que quando a gente pega as pirâmides, o pessoal fala, nossa, não sei como é que faz, aparece um monte de coisa lá. Porque na verdade é a confusão das ideias que eles mesmos já tinham lá, muito mais na frente, que quando chegava aqui, não tinha ferramenta, não tinha a mesma coisa que lá. Então eles tiveram que se virar do jeito que tinha aqui. E aí por isso que vinha essas coisas e tinha essas ideias diferentes. É a mesma coisa, você sabe montar um carro, mas na hora que você vai na casa da pessoa, só tem madeira e prego. Né? Então você tem que fazer, e agora? Como é que eu vou fazer? Então você tem que se virar do jeito que você pode. E aí veio já com a ideia de lá, justamente para alavancar. Porém, como a gente sabe que não é fácil, né? A gente esquece, muita coisa na nossa história foi delicada e complicada, né? Justamente pelas escolhas que foram feitas através não só dos espíritos que vieram de Capela, mas dos espíritos que vieram já no desenvolvimento da evolução desde a época da criação. E os que estão indo também para Quirón, né? Isso, aí tem os no próximo planeta, que aí a Terra vai virar um Capela, né? E aí uns vão ser convidados também para nos deixar aqui e ir para outro lugar. É o desenvolvimento que a gente fala, é a evolução que ela não para, é assim que vai ocorrendo, é o que a gente tem e o que a gente se coloca para entender de que existe um prazo também, né? Não é assim tão livre que nem a gente pensa, existe um prazo. Existe um prazo, não é bem assim, porque senão, né, você daquela mesma forma, você sempre vai ter pessoas que vão ir para o lado errado do negócio. A gente vê muitos livros que são justamente da parte mais negra da coisa, mas são espíritos que fizeram escolhas erradas. Eles vão estar lá e vão ter ajuda? Sim, mas isso não quer dizer que eles vão ficar eternamente desse jeito. É assim mesmo que funciona. Depois Fala, do planeta de geração, vem qual? Aí já começa a entrar aqueles planetas felizes, planetas para bem mais para cima. A gente não sabe mais ou menos o período, porque isso vai muito de acordo com o nosso processo de evolução aqui e qual é o planejamento também do plano espiritual. Porque é assim, gente, a gente fala de livre-arbítrio,
Mas quando a gente está também, quando você fala em desenvolvimento, existe um prazo para as coisas. Não é assim que você vai ficar a vida, você vai ficar a eternidade errando. Né? Você vai ter o seu caminho ali, você vai fazer suas escolhas e através dela você vai para caminhos diferentes, mas esses caminhos vão te levar ou para um outro planeta melhor ou um planeta inferior, mas vai ser as suas escolhas que vão levar a isso. Não é aquela questão de, nossa, Deus está me punindo. Não, peraí. Né? Você teve várias oportunidades nesse local, nesse planeta, como espírito, né, com corpos diferentes, para que você pudesse se desenvolver, mas você escolheu não fazer isso. Então, pelas suas escolhas, o seu lado é esse. Então, né, você mesmo que se levou a isso. Nada foi colocado lá e falado, você vai sofrer agora, né? Mesmo porque a gente vai falar disso, que nós fomos criados para sermos felizes, não para sofrer. Né? Tinha alguém que levantou a mão e falou? Não? Quem que é? Que às vezes eu vou falando, levantou a mão? Não? A regeneração envolve o momento que vai ser 60-40. 60-40? 60 pessoas boas e 40 pessoas ruins. Caramba, 40 é bastante, hein? E hoje já é o contrário. 60 ruins e 40 boas, é. Então não vai ser totalmente todos bons, né? E que esses espíritos também, esses 40, eles não vão perder espaço na Terra. Porque passa 60, depois 65. Porque se vocês... porque a gente tem que ver todo o processo da humanidade. Se você pegar todo o processo da humanidade. Pensa bem. Nós mesmos, na nossa geração em si, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos são diferentes. Estão vindo de uma forma diferente. Isso quer dizer que para eles, quando eles veem toda essa questão de guerra, sabe? Essa questão do política específica e até a situação econômica de cada país, para eles isso não faz muito sentido. Por quê? Porque ali já está mostrando que as próximas, segunda ou terceira geração, vai se acabar. Porque esse pessoal que está lá hoje fazendo guerra, uma hora se vai, não é? Eu vou precisar de alguém para continuar isso, não vou? Se essa pessoa que continuar não tem a mesma visão deles, acaba. É essa a ideia. E as famílias também estão diminuindo. Outra coisa, a questão da migração de países que, né? Então, quer dizer, vai chegar uma hora que assim, olha, não dá mais. Né? Não tem mais como continuar assim. Por quê? Porque a mentalidade do espírito vai mudando de uma tal forma que esses espíritos que ainda continuam com essa evolução primitiva ou infantil, não vai ter mais lugar. Eles vão diminuindo porque vão desencarnando e outros não virão atrás com a mesma ideia, né? Então a ideia é que isso aos poucos vai acabando. Então, infelizmente, não é amanhã, né? Tem todo esse processo da onde virão os outros seres, os outros espíritos, e os outros não voltarão mais, talvez. Talvez já vão para outro lugar. Então, isso é o processo constante da evolução. Quando a gente fala disso aqui, esse meio aqui foi feito na espiritualidade. O meio foi... Qual foi o ser que veio com o espírito já pronto? Foi na espiritualidade que foi desenvolvido. E quando ele reencarnou, ele já reencarna pronto com o espírito e com o corpo já praticamente pronto. Vocês entenderam? Seria para acelerar o processo. Isso. Porque o que acontece? Dentro disso daqui, até aqui, existem centenas de espécies. A gente vê só 2, mas não. Existem centenas de espécies que vão desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando. Isso você já vai vendo o processo de desenvolvimento e mudança da matéria. E aí quando chega na hora de falar, toma, agora o corpo está pronto para o espírito, isso é feito no plano. Lá o corpo mesmo, o perispírito, já está com o corpo específico que ele virá. Quando ele vem para cá, já tem essa ligação que foi feita lá. Porque não dá para fazer isso aqui. Porque isso é astral. A matéria é daqui.
mas o que vai mover a matéria e o espírito não é. Então tudo isso foi feito lá. Exemplo, se a gente desencarna hoje, se a gente encarnar de novo, eu vou estar igual quando eu desencarnei aqui agora? Por que não? Depende de como você aceitar a sua... Você chega lá, né? Não, por exemplo, eu desencarnei aqui agora. Quando eu reencarnar de novo aqui, eu vou estar pensando igual quando eu desencarnei lá? Por que não? Depende de como você aceitou. Se você aceitou o seu desencarne, você vai com uma mentalidade. Se você não aceita, porque eu vejo que a gente escuta aqui algumas Isso, pessoas não mas por quê? Porque eu não paro, né? Porque eu não paro. Eu estou vivendo aqui, ó. Eu estou desencarnado, mas eu estou vivendo, ó. Eu estou com experiência, eu estou brabo, eu estou revoltado, eu estou com ódio, mas olha eu aqui, ó. Eu não paro. Eu não fico estagnado lá quando eu desencarnei. Eu estou vindo com toda a experiência que está vindo, só que tudo no outro plano. Aí eu vou ter contato com vários outros espíritos, outras pessoas, pode ser de família, pode ser ou não. Quando eu encarnar aqui, é lá, mas toda essa trajetória minha que eu aprendi para depois voltar aqui de novo. Vocês entenderam? Eu não paro. A todo momento eu estou aprendendo e estou sentindo e estou absorvendo as informações. Essa teoria do elo, ela tem um problema. Porque quando a gente estuda a parte científica, a gente tem a teoria do elo perdido. Isso. Porque a gente não tem um intermediário. Não tem um fóssil ali, né? E o Neandertal. Isso aí. Existe, tem uma coluna, né? Aqui dentro. Então a gente não sabe de onde que veio, porque não foi lineado esse até o Neandertal. Isso. Tem um livro, que eu não lembro o nome, que ele tem uma teoria justamente de que foi feito essa evolução do mundo transitório. Isso. Só que não foi feito somente no plano espiritual. Não, foi aqui lá. Mas sim também no plano físico. Isso. Com manipulação genética e depois trazida. Perfeito, isso mesmo. Encarne, desencarne, encarne, desencarne, encarne, desencarne, encarne, desencarne. Nisso você vai ter nas alterações, lá e cá. Aí eu uso o que eu necessito do plano astral e eu uso o que eu necessito da matéria, energia, matéria. E assim eu vou, até ele estar pronto em relação às duas energias. Você precisava correr com esse processo? Não, já está na ordem natural mesmo. É que a maneira que é feito isso precisava fazer dessa forma. Por exemplo. Porque não tem, como você falou, não existe Isso. fósseis que provem essa Isso. transição. Então, talvez para nós o processo é longo, mas para eles o processo é rápido. Quer dizer, deve ter sido longo também esse momento. Mas o desencarne foi tão rápido que não gerou matéria. Não, ele pode gerar, mas não necessariamente vai ficar 40 anos vivendo, entendeu? Isso. Ele vive um pouco, ele desencarna, ele vive um pouquinho mais, ele vai... Isso. É mais ou menos parecido, como por exemplo, as histórias até livros que vocês já viram, que por exemplo, quando às vezes uma pessoa, um espírito nasce, mas ele nasce sem cérebro, não tem isso, nasce meio... Aí ele desencarna rápido, fica 2 semanas, fica tipo um mês ou algumas semanas, depois ele já desencarna. Acabou de nascer, E já desencarna. Isso é o porquê? É porque lá atrás existe uma deformação perispiritual, onde ele precisa dessa energia da matéria para ir reformulando o perispírito novamente, para que ele consiga depois encarnar normal. É mais ou menos isso, entendeu? Então ele existe isso e ele precisa ir formando para que ele consiga chegar. Era isso? Não, só isso. Tá, mas é isso mesmo, cara, perfeito. Você fazer um estudo fora e trazer ele para um... Isso, existe sim. Desse de fora. Astral, né? Porque o que acontece? Nós não sabemos, mas tudo é feito com manipulação de elementos. Matéria átomo, não é isso? E plano espiritual está ligado ao perispírito, que é totalmente plástico e moldável, de acordo com a matéria, porque o perispírito no plano espiritual é matéria. Então cada um vai trabalhando conforme o seu campo, a sua energia, e vai fazendo essa mudança. Não há nada de diferente, a gente só não sabe como faz. A gente ainda não aprendeu, mas isso não é uma coisa sobrenatural, é que os espíritos conseguem manipular as duas energias. Hã? Esse é o milagre de Cristo curando
para prédio? Sim, claro, pode ser também. É que para ele aquilo era muito simples, né? Ele só alterava, ele conseguia através da própria energia dele e da manipulação de elementos, mudar as vibrações dos átomos e aí ele poderia curar. Um exemplo rápido e simples, por exemplo, se você está bem preocupado, o que você fazia? O que você faz? Você não fica com dor de cabeça? Mas você não estava. Quem criou a dor? A gente não cria a própria dor? Aí você fala, como que eu consigo criar uma dor só em pensamento? A gente faz inconsciente. Agora eu falo, faz ao contrário agora. Cura. A gente não consegue, entende? Porque Até cura, mas é mais difícil. é mais difícil, porque a gente não sabe o caminho, né? Que caminho que é esse? Então, na verdade, a gente tem a capacidade também de se curar, só que a gente não sabe fazer isso consciente. A gente, quando fica mal, por exemplo, se uma pessoa ficar muito triste, muito mal, não afeta o corpo? Não fica doente, não chega até a pegar uma doença que até, não é, gripe ou então outra doença, que a gente fala do sistema imunológico, não é isso? É a gente que altera a energia do nosso corpo e as vibrações. Só que a gente faz isso sem saber. Era muito interessante se a gente tivesse que fazer o contrário, mas é muito difícil, né? Você sabe que não pode ficar naquela vida. Isso, mas aí a gente, entende? Então, na verdade, a gente já faz isso, a gente já manipula o nosso corpo, só que a gente faz isso às vezes inconsciente. Então, a ideia é a gente aprender a fazer o contrário, né? Como que a gente pode trazer isso e a gente mexer com isso? Porque isso são nanovibrações que a gente fala, né? São tão pequenas que altera, então, as moléculas e os átomos, e aí você consegue. Porque, por exemplo, você sabe como funciona o passe? O passe, ele é um reequilíbrio de energia. Entende? Não é que vai vir tipo um espírito e vai falar, pronto, e aí melhorou. Ele vai trabalhar a energia para que ele consiga. É como se fosse assim, é como se o doente estivesse nessa vibração e o que está bom aqui, ó. Então a ideia é isso aqui, ó. Entendeu? Aí arruma. Então a gente tem que também dar passo. Sim. É por isso que a gente, exato, por isso que quando a gente vem aqui, não é, da passe, a gente também, então hoje eu não quero porque hoje eu não estou bem. É isso. Porque não vai adiantar, né? Vai piorar a situação, exatamente. Ou a espiritualidade, no caso da casa, ele bloqueia, né? Para não passar. Mas se você não estiver aqui, estiver lá em outro lugar lá, você vai transferir essa energia para quem estiver ali próximo. É que nem quando a gente está em algum lugar e fala assim, nossa, estava Isso. E Exatamente. mas fala, nossa, o negócio fica estranho. Então, quer dizer, tudo, até que hora que eu tenho? Para eu saber até onde nós... Tá bom. Aí, ó. Então, pessoal, o que a gente entende é que a matéria ela precisa estar de acordo com o espírito que reencarnaria, certo? Todo o processo disso veio. A mônada, eu falei da mônada para vocês da outra vez? Falei, né? A mônada, ela é a centelha divina que a gente fala, né? Se a gente fala da centelha divina, a gente tem que falar de novo as duas coisas, matéria e astral. A centelha divina, ela é astral, que é quando ela trabalha a parte de a outra dimensão da matéria. Quando a gente fala da matéria, é o átomo. Entenderam? O átomo é uma maneira de você materializar o que tem no plano astral. Sacaram ou não? Por isso que o átomo é a criação da vida. Ela é uma maneira de materializar o processo da criação. O grosso modo seria um carro motor. Isso, exatamente. Porque no astral, eu tenho uma mônada. E na matéria, eu tenho um átomo. Que ele atua. Eu preciso de um de outro para atuar. A mônada, ela vive sem o átomo. Mas o átomo não vive sem a mônada. Entenderam? Senão ela é inerte, né? Ela não tem motivo de vida. A mônada, ela é o quê? Ela é o desenvolvimento do espírito. Enquanto não tem nada, ela é mônada. Isso quer dizer que não é um espírito formado. Os nossos cachorrinhos e os nossos gatinhos têm espírito? Olha, já não tem Ah, o meu tem, os outros eu não sei.
Olha lá, é assim, o meu tem, os outros eu não sei. Quem entende tudo que eu falo, faz tudo que eu falo, eu brigo, sabe, bababá, não é isso? Sabe como a gente tá bem, Tá bom, vem aqui, eles conversam, eles fazem não sei o quê. Então, os nossos animaizinhos, eles na verdade estão aqui para ajudar a gente, vocês sabem, né? Estão aqui para ajudar a gente, não para a gente ajudar eles, tá? É para eles ajudar a gente. Eles precisam que a gente ajude eles? Não, não precisa. Eles conseguem se virar. Eles estão aqui para ajudar a gente. No quê? E por quê? E como? Amor incondicional. Amor incondicional. É isso aí. Eles puxam o melhor do que a gente tem. Ou o pior. Não é? Porque Jesus falou assim, amai uns aos outros, não para que os cachorros. Isso aí. Porque os animais eles estão aqui para auxiliar o nosso desenvolvimento. Quando eu consigo entregar para ele o meu melhor, ele vai entregar para ele o que ele aprendeu também. Não é assim? E se eu ir lá e treinar ele para ser violento, ele não vai ser violento? Entende? Porque ele não tem esse livre-arbítrio, ele não sabe. Então, ele não tem espírito, pessoal, porque ainda está se desenvolvendo. Porque eles não têm erraticidade. Eles não vão pagar pelos erros deles, entendeu? Eles não têm isso. Por isso que eles não têm o espírito formado ainda. Mas o desenvolvimento deles como mônada é muito na frente e vem de acordo com várias experiências que ele está tendo com a gente. Por que os animais hoje são diferentes de que eram antes? Exato, porque a gente é diferente. Eles acompanham. Lembra que já foi falado que o imperador, um rei antigo, uma criança hoje de 6 anos sabe muito mais que o imperador e um rei antigo? De conhecimento? Porque não tinha. E o que eles têm hoje é muito mais. Vocês entendem por que a gente fala que eles mudam também? Porque a gente muda, a gente evolui, a gente cresce, a gente aprende. Eles também. Porque está na mônada isso. Vai com eles. Né? E isso vai vindo de animal para animal. O princípio inteligente, a gente fala que é quando começa, então, no sentido de tudo. Aqui está no mineral, que a gente fala dos cristais. A gente não usa os cristais para cura, essas coisas. É o princípio inteligente. Quem falou para ele que ele tem que ter aquela forma do cristal? E não tudo esquisito. Então aquilo a gente chama de princípio inteligente. E depois a gente tem ali o princípio espiritual, que é, enfim, nasce o espírito. E aí, a mônada deixa de ser mônada. E aí ela já tem a formação. Aí a pergunta é, então quer dizer que a gente foi pedra? E a gente foi plantão? Mas ficamos do lado da pedra, né? Hã? Ficamos do lado da pedra, né? Mas a gente foi pedra? Foi planta? Foi chimpanzé? Nossos antepassados podem ter sido. Não, pessoal, a gente não foi nada disso. Entende? A gente não foi nada disso. Porque quando nós recebemos a dádiva do princípio espiritual, entregou-se para nós e pronto, está aqui, ó, se desenvolva. O que veio antes foi só o que estava pronto para a gente conseguir, de alguma forma, as ferramentas necessárias para desenvolvimento. Então, a gente não foi o que nos reinos. A gente já recebeu a experiência dos reinos, mas a gente não foi aquilo. Eu peguei, falei, e agora? Agora você pega tudo que você recebeu aí e dá seus pulos, mete o louco e vai embora, não é assim? Então eu já recebi ele prontinho. O que veio pronto para mim? Conhecimento da natureza, das águas. Deixa eu ver se aparece aqui. Não. Veio pronto para mim sentimento do amor, não é isso? Frio, calor, medo, tudo isso. O que mais que veio é instinto, não é isso? Tudo isso estava aqui quando eu recebi o Espírito. Por quê? Porque ele veio primitivo ainda, porque ele veio dos reinos. Ele veio já ali para mim. E quem que vai moldar isso agora? Aí é a gente. Então a gente pega tudo isso que veio dos reinos
de forma primitiva para sobreviver e você começar a dar início a esse processo. E agora, com o teu corpo, o teu espírito formado, você tem outras ferramentas para desenvolver isso agora. Agora você vai pegar tudo isso aqui e você vai lapidar durante todo o teu processo. Eu posso não ter sido uma planta, por exemplo. Mas, por exemplo, a minha moda foi. Pode, sim, ela teve a experiência na planta, exato. Porque é o que a gente recebe em relação lá atrás. Como se fosse memória. As memórias. Que é aquela questão que está muito mais voltada ao instinto. O instinto, ele é o que recebe tudo. Agora, porque agora está todo mundo assim, aí eu me vejo como uma formiga. Eu me vejo agora. Boa. Não é? Talvez. Eu me vejo. Aí já é outra coisa, mas tudo bem. Aí já é outra coisa. É um assunto hoje na sala de aula. Aí já é outra coisa, mas. O que acontece? Existe um livro chamado Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga, onde ele fala de que maneira é feito a entrega do espírito. Você já leu? Não. De que maneira que é feito a junção entre o corpo e o novo espírito formar, o novo espírito, para que aquele ser possa então se desenvolver naquele planeta, daquela maneira, naquela matéria. É muito legal. Não dá para falar aqui, gente, porque senão vocês vão fazer um monte de perguntas e a gente vai até amanhã. Perispírito e suas modelações. Ele fala exatamente de que maneira é feita a junção do corpo com o perispírito e aí é entregue para que a gente comece então nosso processo de evolução na Terra. Por que demorou tanto então para a formação do corpo, pessoal? Por que demorou tanto, milhões de anos para a gente formar um corpo? É simples. O que aconteceu há 3 anos atrás aqui com a gente? Por causa de um negocinho de nada, totalmente invisível, pode acabar com todo mundo, não é isso? Tô certo ou não? É por isso, gente. A matéria ela tem que ser muito bem trabalhada, muito ser adaptada ao que vem. Por isso que tem muito essa questão das espécies, porque a gente vai se desenvolvendo e as espécies também vão conseguindo sobreviver a esse tipo de coisa. Então a gente precisa de uma matéria e um corpo que dava para poder sobreviver, porque senão reencarnava e morria. Entendeu? Por isso que demorou bastante para essa adaptação. Então a gente acha que isso é esquecido, mas não é, gente, porque a física não é esquecida. Ela precisa disso. E o nosso corpo hoje está adaptado a isso. Não é verdade? Está adaptado a viver nesse planeta. E aí é quando a gente coloca então o perispírito. Legal. Recebendo então lá no espírito, o perispírito, então agora eu tenho meu processo de desenvolvimento onde eu vou usar agora novas ferramentas, novas habilidades que eu estou recebendo como espírito para que eu possa me desenvolver. Só que agora eu sou responsável pelos atos. Tenho livre-arbítrio, pensamento contínuo. Então, de tudo agora que eu vou fazer tem a ver e vai constar de acordo com a minha responsabilidade. E aí está aqui, ó. No princípio espiritual, ele recebeu então o perispírito. Esta roupagem, através de seus atos e processos encarnatórios, será moldada conforme o seu estado mental. Aí eu tenho algo mais agora, que é a questão do trabalho agora como espírito já em desenvolvimento e já em consciência formada. Eu começo então agora a entender e a conhecer sentimentos, não é isso? Amor, o ódio. O amor e o ódio primitivo é nosso ou é do reino animal? O amor e o ódio primitivo. É nosso ou já veio na mochila? Já veio na mochila. É fácil. É fácil. É só vocês verem como que os símios se comportam. Não tem a mãe que cuida do filho? Não tem o pai que protege a família? O que é isso?
Já é um senso de proteção. A mãe cuidando da cria, já é o amor incondicional, só que é inconsciente. Ainda é primitivo, mas já veio de lá. Por isso que a gente fala assim, caramba, meu, mas você fica com uma atitude primitiva, meu, o que é isso? Por quê? Porque é como se você tivesse recebido a atitude do reino animal e não moldou ela. Veio já direto com o mesmo comportamento de um animal. Lembra? A gente fala, pô, age que nem um animal. Mas por quê? Porque é como se ele recebesse essa herança de comportamento e não mudasse. Fizesse exatamente como era. Porque está na gente isso. Está na gente, exato. Porque está marcado no nosso espírito essa questão da sobrevivência. Por isso que a gente está até aqui. Tá até aqui hoje. Não é? Porque conforme veio toda a humanidade, só sobrevivia quem era o quê? Mais forte, não é isso? Forte de corpo mesmo, grande, forte, que era o que sobrevivia. Hoje é o flexível. Hoje já mudou o processo, mas antes precisava ser muito forte, precisava ter uma boa, precisava brigar mesmo, precisava proteger mesmo, precisava estar com a família, precisava levar comida, precisava disso, que está muito ligado à questão da sobrevivência que veio depois com o desenvolvimento. Agora quando chega no perispírito muda, porque aí é sentimento, aí eu vou perceber por que eu estou sentindo isso, da onde vem isso. Por que eu estou chorando? Por que eu estou triste? Pronto, já muda. Porque isso está voltado à consciência, ao espírito. E é esse agora o processo e o desenvolvimento, né? Aí está aqui, ó, o uso do livre-arbítrio, que o perispírito atingirá mais rapidamente sua natureza de luz ou opaca, fixando o roteiro de dores e alegrias futuras, num determinismo por ele imposto, forjando um destino sempre mutante. Engraçado esse que ele fala do mutante, né? Um destino sempre mutante. Por quê? Porque de acordo com as nossas decisões, eu posso mudar tudo, né? Eu posso estar indo bem, de repente eu tomo uma decisão errada, aí eu volto, aí acontece isso comigo. Aí quando acontece, eu mesmo crio uma coisa que eu vou ter que lidar depois, não é isso? É isso que vai acontecendo. Então, eu vou criando situações onde depois eu mesmo vou ter que bater de frente depois. Né? Efeito borboleta, isso aí. Só que aí, isso vem lá de trás com todas as histórias que a gente vem passando e lugares que a gente tem famílias e relacionamentos. Quantas famílias a gente de repente já teve até agora? Quantas mães, quantos pais, irmãos, maridos, esposas a gente já teve até agora? Será que a gente nasceu em vários lugares do planeta também? Ocidental, oriental, negro, japonês, branco, índio. A gente, né? Tudo isso, quando o espírito ele encontra e ele vem de uma determinada forma, ele vai passar por dificuldades diferentes, não é isso? Vai ter vantagens, vai ter desvantagens diferentes. E tudo isso vai para a nossa mochila. É onde eu vou lidando com cada uma dessas coisas. Eu posso lidar de uma maneira boa ou não, dependendo do meu processo e como eu estou entendendo tudo isso que está acontecendo comigo. Esse corpo aqui, que eu tenho hoje, aqui não apareceu, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, tá vendo que interessante aqui, gente, ó? Princípio espiritual. Olha o espírito aqui. Perispírito, forma humana. Vocês entenderam? Espírito não tem forma. Por isso que eu posso usar qualquer corpo e ser de várias formas. E ali o perispírito eu tenho realmente a forma do corpo. Então, quando vocês, em algum momento, se assustarem e falarem: nossa, eu vi um espírito, na verdade não. O que vocês viram? Do espírito. Vocês viram o perispírito do espírito. Que é a forma, né? Que o espírito ele não tem forma. Então, quando você vê um perispírito, você está vendo o perispírito daquele. E esse daqui, ó, é todas as ferramentas que a gente ganhou quando a gente recebeu, então, o espírito e o perispírito, olha só. Corpo físico,
duplo etérico, que é a proteção que a gente tem entre o corpo físico e o corpo astral, perispírito, que é o corpo astral, corpo mental, emocional, agente modelador, que é onde fica gravado todas as nossas experiências que a gente tem, centro de força e energia, que é os chakras, e a nossa áurea, que está relacionado às nossas vibrações e energia. O que você fala? Eu ia perguntar os chakras, exatamente isso que falou agora. Isso, tem o chakra. É mais uma ferramenta que a gente tem aí para auxiliar com o nosso, em conjunto com o nosso corpo físico e o nosso espírito, né? Tá ligado também ao perispírito. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem para que a gente possa trabalhar. A gente usa ela o quanto deveria? Não. Não usa. Só quando aprende aqui, né? Um curso aqui no centro, e aí vai fazer algum trabalho, ou vai trabalhar com mediunidade, aí vai usar bastante. Vai sentir bastante todos os chakras que mais tem sensibilidade de cada um. Evolução contínua, olha aí. Da mesma forma que o nosso corpo físico evoluiu até aqui, os nossos outros corpos também fazem. Os corpos ideoplásticos e mentais e, consequentemente, os divinos. Por que a gente fala que o perispírito ele é ideoplástico? Por que ele é plástico? Porque conforme a gente vai evoluindo, o perispírito também vai mudando. Né? Ele também vai deixando de ser tão tangível, e aí ele começa, então, a ter uma mudança diferente. Por quê? Porque como eu também não vou parar o meu desenvolvimento, se Deus quiser, nós todos aqui não vamos estar mais na próxima reencarnação, não é isso? A gente não vai mais voltar para a Terra, não é isso? Não que a gente vai para outro planeta ruim, a gente vai para um planeta bom, é isso que eu estou falando, não é? Ascensionar, todo mundo vai ascensionar aqui? Não vai mais voltar para o planeta? Estou sentindo que sim. Não? Vamos sim. Vai voltar? Vai chegar lá e falar, você vai ter que voltar. Eu falei, eu não quero voltar. Você se esconde, não deixa o pessoal te achar para você não voltar. Quando tiver com os amigos lá, fala assim, me avisa quando eles virem aqui, que aí eu me escondo, porque eu não quero voltar. Mas existe quebra pra cá? Claro, ninguém quer, bicho. Mas vai ter que vir. Escolha. Inclusive, quando Mas não falam que tem uma filha, que é um canal na Terra? Não é também, né? tem uma filha, mas é Mas bem também dizem que Não, é que... fica, né? o que acontece é o seguinte, quando a gente fala que tem bastante gente, você tem desde os que tem consciência disso e os que não tem, né? É isso, eu tô falando mais daquele que quando a gente tem capacidade de entendimento, e aí chega pra você e fala, tá na hora de você ir, aí você fala, mas eu não quero, tá tão legal aqui, que não sabe o que quer, tem os que vêm sem saber, já vê, pum, aparece aqui, o que eu tô fazendo aqui, né? É assim, que é os compulsórios, né? Mas, é legal, acho que no livro de Chico, Missionários da Luz, acho que é Missionários da Luz, que chega lá um rapaz e fala, olha, tá na hora de você ir. Aí ele fala, eu não quero. Não, mas vai ser legal, você vai voltar para lá, tudo, né? Ele, mas sabe o que é? É que eu vou esquecer. Quando eu reencarnar, eu vou esquecer, aí eu tenho medo de fazer coisa errada. Então, quer dizer, é a gente mesmo, né, vivendo. É a gente tendo o mesmo conhecimento que a gente tem aqui, com a simplicidade, talvez, mas com uma outra visão, né? Então, quer dizer, eu tenho todo esse processo também de desenvolvimento, de evolução, não só do... O que é isso aqui? Não só do nosso corpo matéria. A matéria ela vai se desenvolvendo e vai mudando, tá? Também. Quando a gente tem a história, a gente tem raça adâmica, não é isso? Vocês já tiveram essa aula? Eu não lembro. Né? Raça adâmica, raça 1, raça 2, raça 3, não é isso? E vai continuar. Não é? A gente não sabe qual vai ser as mudanças do nosso corpo, mas a gente vai ter essas mudanças também, como também voltado à parte da consciência, que é onde mais vai pegar. Certo? A gente tem então aqui o físico, que são o que a gente já estava comentando, e os corpos astrais que a gente conversou aqui, que a gente falou bastante também dessa questão
que é onde, quando desencarnamos, temos... Olha só que legal, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o princípio inteligente, pessoal? Olha aqui, tá vendo tudo isso aqui, ó? Solidariedade, ódio, paixão, sedução, desejo, altruísmo, alegria e liderança. Tudo isso aqui é reino animal. Tudo vem do reino animal, e a gente recebe basicamente, o básico, e a gente desenvolve isso depois, né? As virtudes de Cristo estão marcadas na gente, fonte viva de Emmanuel, que diz que é toda aquela essência. Lembra que quando vocês viram a questão da vida de Jesus, da história de Jesus, que ele também estava aqui quando o planeta foi criado? Não é isso? Quando o planeta começou a sua criação, Jesus já estava ali também. Então, quer dizer, imagina qual era o nível de evolução, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Foi Paulo. Agora, olha só que legal que eu queria mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Aí eu digo a vocês, depois de tudo que a gente vai vendo nesse processo, e que isso não cessa, só que agora a gente tem, então, a questão do desenvolvimento da consciência, que está ligado aos nossos sentimentos, e como a gente pode se desenvolver e evoluir através do espírito. Digo a vocês, o sofrimento faz parte da evolução do espírito, pessoal? O que vocês acham? A gente precisa sofrer para evoluir. A gente precisa sofrer para evoluir. Pelo amor e pela dor. É escolha. Faz parte? Vocês acham? Eu acho que você pode ir pelo amor. É escolha. Pela dor, né? Isso. Mas aí você só é pela dor. O sofrimento é escolha. A partir do momento que você tem consciência, se você não tem consciência. Mas não temos, né? Tem que primar, pai. Ó, não precisa. Ó, pessoal, o que acontece? Não faz parte. Nós é que criamos. É escolha. Olha aqui. Segundo o livro Evolução do Terceiro Milênio, de Carlos Toledo, ele diz: o sofrimento, a dor e as doenças são fatores de regeneração. Beleza? Assim, o próprio ser humano faz o sofrimento um fator de evolução. Mas não é. Nossa. A gente não precisa sofrer para evoluir. Entende? É que a gente entrou nisso porque a gente acredita que é dessa forma que a gente vai conseguir. Mas isso não é uma... Não faz parte. Hã? Não, é uma questão do próprio espírito nosso, do próximo, o entendimento que a gente tem em relação à vida, em relação a como que a gente pode se desenvolver. Tem as pessoas que se... A gente criou isso. Vai a vela, a rampa da outra. Isso, a gente criou que a gente precisa sofrer. Mas isso não existe. Isso foi Augusto que dava a resposta do próprio Buda, né? Desde o início. É que isso é tão marcado na gente que a gente coloca isso como um fator da nossa vida. Entende? É o que ele fala aqui, ó. Aí a gente coloca isso como um fator principal do meu desenvolvimento. Mas é porque a gente, no nível que a gente está, é só assim a gente consegue. Entendeu? Não precisa, mas só assim a gente consegue, entendeu? Dá um empurrão. Porque se deixar a gente ir atrás por si só, a gente não vai. Então, às vezes vem algumas coisas para alavancar, para te tirar daquela zona de conforto, e a gente entende que isso é o que ajuda. Mas na verdade a gente pode ir sem isso. É que nós não vamos. É aquela história, não sei quem já conhece. Barriga cheia, goiaba tem bicho. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Não? As carinhas. Barriga cheia, goiaba tem bicho. O que quer dizer isso? Que quando você está com fome, a goiaba vai com bicho e tudo. Quando você não está com fome, não quero. Que é justamente a questão do... Quando eu estou bem na vida e não está me faltando nada,
eu não busco nada, não é verdade? Estou de boa. Agora, quando acontece alguma coisa, vai fazer eu me movimentar. Por isso que a gente coloca essa questão, né? É aquela história. Eu não preciso ficar doente para depois abrir uma instituição para ajudar as pessoas que ficaram doentes igual eu. Eu posso fazer isso sem ficar doente, não é verdade? Mas a gente não tem meio que a tendência que sempre fazer as coisas depois que acontece. Mas eu posso fazer isso sem que acontece. Até a história de botar as tratas depois de uma mão. Isso lá. Você entende? Às vezes a gente vai buscar as coisas depois que acontece alguma coisa, porque antes eu não buscaria. Pessoas que fizeram várias instituições para ajudar as outras depois que aconteceu com ele ou com o filho, não é assim? Então vocês entendem que sempre tem que ter esse pontapé para que às vezes as coisas possam surgir. Você falou? Falando de uma forma real, na opinião que você consegue fazer. A gente estuda aqui normalmente uma simpatia. Isso, é isso aí. Uma das ferramentas da evolução do espírito é a reforma íntima, que a gente tenta aprender a fazer é sem martírio, então é sem sofrimento. Isso. Então, o sofrimento não é necessário. Exato. É isso mesmo. É que a gente coloca isso porque tá ligado na gente, tá interiorizado. Mas não, ó, que você falou aqui, ó. No livro Escutando os Sentimentos, existe um capítulo que fala sobre a nossa identidade cósmica, que diz que nós fomos criados para sermos felizes, não para sofrer. E aí, pessoal, tudo isso que a gente comentou agora tem essa finalidade, pessoal. Que é o quê? Progresso e felicidade para o espírito imortal. Nós vamos evoluir sem cessar. E vai da gente, quanto mais a gente conhecer o nosso momento, quanto mais a gente se conhecer, mais eu vou conseguir não sofrer. Porque a ideia hoje é a gente não sofrer no caminho. É a gente entender tudo o que acontece, para que a gente possa de alguma forma evoluir e nos ajudar e ajudar o meio que nós estamos e as pessoas à nossa volta também. Pessoal, obrigado. Boa noite a todos. Vibrações.